O antigo Ministro da Cultura, Manuel Maria Carrilho, acedeu ao convite da Câmara Municipal de Loulé e, na quinta-feira à noite, marcou presença no Salão Nobre da autarquia para participar em mais uma conferência Horizontes do Futuro, subordinada ao tema Compreender a crise para sair dela. Na conferência marcaram ainda presença o Presidente da Câmara, Seroque Emídio, e o vereador Joaquim Guerreiro, que procederam à sessão de abertura, bem como outros responsáveis pela autarquia, num evento que contou com casa cheia. Partindo do princípio de que para sairmos da crise em que o país, a Europa e o mundo mergulhou, é necessário ter uma compreensão da própria crise, o orador fez uma retrospectiva dos fatores que levaram ao momento atual e às saídas possíveis. Aos olhos do antigo Ministro da Cultura, desde 2007, esta seria uma crise diferente de todas as outras, por duas razões. É uma crise sistémica, onde tudo está conectado, e uma crise civilizacional, em que tudo está a mudar. Os três fatores fundamentais que eu vejo na origem da crise são aquilo que eu tenho chamado a desideologização, ou seja, o fim das ideologias como elas existiram durante todo o século XX, e, em simultâneo, a globalização. A entrada de, enfim, quase 2/3, não é, da humanidade, a pouco e pouco no mercado, alterando completamente os equilíbrios mundiais, desencadeando uma concorrência completamente desleal, não é, do ponto de vista salarial, do ponto de vista fiscal, enfim, e nós também aqui criámos na Europa uma zona, que é a zona mais aberta, de economia mais aberta do mundo, em que não se protege em área nenhuma. E o terceiro fator foi as novas tecnologias. As novas tecnologias trouxeram imensa, enfim, desregulação e trouxeram, enfim, algo que é terrivelmente pesado para a política, que é o que eu chamo o curto-termismo, não é? Não se poder trabalhar no médio e longo prazo. A tudo isto acresce ainda aquilo que o docente considera ser uma vaga contínua do aumento do poder de compra, em que a partir da década de 70 o Ocidente se tornou mais consumista do que alguma vez foi, também com o recurso ao crédito que disparou, atingindo não só a nossa vida cotidiana, mas os próprios investimentos públicos. O antigo deputado falou ainda das oportunidades perdidas, focando a impreparação dos governantes. No essencial, eu penso que nós perdemos muitas oportunidades. Nós tivemos o nosso plano Marshall. Não? Nós temos tido, de resto, desde 1986, 8 milhões nas contas do Presidente da União Europeia, Durão Barroso, 8 milhões de euros por dia de financiamento europeu em Portugal. Mas, sobretudo, os anos de 85 a 95, eu penso que houve uma má estratégia no país. Do meu ponto de vista, foi uma estratégia que apostou, enfim, naquilo que era mais fácil. O betão, como se sabe aqui, o turismo fácil, como se sabe, a mão de obra barata por todo o país. Há um conjunto de apostas, a desvalorização da educação, foi a estratégia da obra pública, foi a estratégia do betão. E nós vemos sistematicamente em Portugal, e mais uma vez se vê com este governo, do meu ponto de vista, a impreparação quase absoluta de quase todos os governantes. É o mais preocupante, do meu ponto de vista, do que está a acontecer hoje no mundo, é a deslegitimação total das elites, porque ninguém acredita. Nós estamos com uma crise que demora e com problemas que se identificam e que ninguém consegue resolver. Hoje o mundo precisa de uma constituição económica. Quanto às saídas da crise, o conferencista falou da necessidade de domesticar a economia e finanças. No contexto europeu e porque considera ser esta uma crise de governança, mais do que uma crise do euro, falou da necessidade de mudar a forma como se governam as instâncias. Em relação a Portugal, o convidado da noite defende uma legislatura patriótica, em que cada medida tomada deveria reunir o maior consenso possível. Manuel Carrilho terminou o seu discurso focando o plano de austeridade. Que é preciso ter crescimento para ter austeridade, o que eu prefiro chamar de resto de rigor. Mas isso tem que ser no longo prazo. Agora, o país como é que viveria se tivesse um consenso? Consenso quer dizer uma convergência de um conjunto de metas, de medidas, de objetivos que pudessem mobilizar-nos para uma década, um plano para a década, que tivesse a ver com alguns desígnios que nós sabemos que são fundamentais, no domínio dos recursos naturais, dos recursos humanos, no domínio da floresta, no domínio do mar, por exemplo.
Durante o debate final foram ainda abordadas outras matérias, como a sobrevivência do capitalismo naquela que é a maior crise de sempre do capitalismo, a sobrevivência da economia como disciplina, os novos desafios que se colocam ao Estado de Previdência e as futuras eleições nos países europeus. Esta foi mais uma das iniciativas da Câmara Municipal de Loulé, no âmbito do ciclo de conferências Horizontes do Futuro.